Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje em Histórias para Dormir, testemunhe a criação do mundo. Vamos explorar a palavra de Deus de uma maneira totalmente nova. Pode se acomodar confortavelmente e deixar minha voz te guiar para lá, onde tudo começou. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu a luz que era boa, e Deus separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E a tarde e a manhã foram o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas, que estavam debaixo do firmamento das águas que estava acima do firmamento, e assim foi. E Deus chamou ao firmamento céu, e a tarde e a manhã foram o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom, e Deus disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu relva, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores que dão fruto, cuja semente está nelas, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E a tarde e a manhã foram o terceiro dia. E Deus disse: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite, e que sirvam de sinais para as estações, para os dias e anos, e que sirvam de luminares no firmamento do céu, para alumiar a terra. E assim foi. E Deus fez 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para separar a luz das trevas. Deus viu que isso era bom, e a tarde e a manhã foram o quarto dia. E Deus disse: produzam as águas abundantemente criaturas viventes que tenham vida, e aves que voem sobre a terra, na expansão do céu. E Deus criou grandes baleias, e toda criatura vivente que se move, que as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave de asas segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E a tarde e a manhã foram o quinto dia. E Deus disse: produza a terra criaturas viventes segundo a sua espécie, gado, répteis e feras da terra segundo as suas espécies. E assim foi. E Deus fez as feras da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo as suas espécies, e tudo que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus lhe disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, para vós será para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil que se move sobre a terra, em que há vida,
toda a erva verde para mantimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que era muito bom. A tarde e a manhã foram o sexto dia. Assim os céus e a terra foram concluídos, e Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criados, no minúscimo dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, e toda a planta do campo, antes que estivesse na terra, e toda a erva do campo, antes que crescesse. Pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar o solo. Mas subia um vapor da terra, e regava toda a face do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem tornou-se uma alma vivente, e o Senhor Deus plantou um jardim ao oriente no Éden, e ali colocou o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para alimento, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de ônix. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra da Etiópia. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que corre para o oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. E havendo o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, trouxe-os a Adão, para ver como ele os chamaria. E tudo o que Adão chamou a cada criatura vivente, esse foi o seu nome. Adão deu nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo animal do campo, mas para Adão não se achava uma ajudadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, e ele adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comemos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então foram abertos os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse:
Ouvi a tua voz no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: Mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que todo o gado, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Expulsou o homem, e colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem, e deu à luz outra vez a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, mas Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe dos primogênitos do seu rebanho, e da gordura destes. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres, bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com Abel seu irmão. E sucedeu que, estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, pois, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? E o Senhor disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim será castigado 7 vezes mais. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. Então Caim saiu de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho, Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. E Lameque tomou para si 2 mulheres.
O nome de uma era Ada, e o nome da outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Se Caim será vingado 7 vezes, verdadeiramente Lameque 70 vezes 7. E Adão conheceu novamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outra descendência em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou. E chamou o nome deles Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome Sete. E os dias de Adão, depois que gerou, a Sete foram 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos. Morreu. E Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Sete 912 anos. E morreu. E Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 15 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos 905 anos. E morreu. E Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos. E morreu. E Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos, e morreu. E Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 962 anos, e morreu. E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou. E Matusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos. E morreu. E Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E Noé era da idade de 500 anos, e gerou a Sem, Cão e Jafé. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos,
Estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de renome. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, e até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles. E eis que os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Compartimentos farás na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e a sua altura de 30 côvados. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares. Um andar baixo, um segundo e um terceiro. E eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie levarás contigo para conservares vivos. Macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé. Conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Depois, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te tenho visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 1 par o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé, conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, sua mulher, e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio, dos animais limpos, e dos animais que não são limpos, e das aves, e de tudo o que se move sobre a terra, de 2 em 2 entraram a Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados os 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia, entraram na arca Noé, e Sem, e Cão, e Jafé, filhos de Noé, e a mulher de Noé, e as 3 mulheres de seus filhos com eles, e todo animal segundo a sua espécie, e todo o gado segundo a sua espécie, e todo réptil que se arrasta sobre a terra segundo a sua espécie, cada um segundo a sua espécie, e toda ave segundo a sua espécie, e todo pássaro de toda qualidade,
E entraram para Noé na arca, 2 a 2 de toda a carne em que havia fôlego, de vida. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. O Senhor fechou a porta após ele. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre a face das águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que havia debaixo de todos os céus foram cobertos. 15 côvados acima, prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, e de feras, e de todo réptil que se move sobre a terra, e todo homem. Tudo o que tinha fôlego de espírito de vida em suas narinas, tudo o que havia em terra seca, morreu. Assim foi destruída toda a substância viva que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao gado, e aos répteis, e às aves do céu, e foram extintos da terra. E ficou somente Noé, e os que com ele estavam na arca. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo o ser vivente, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e as águas começaram a minguar. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra, indo e voltando. E depois de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, aos 17 dias do mês, sobre as montanhas de Ararate. E as águas foram diminuindo continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que, ao cabo de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que tinha feito e soltou um corvo, o qual saiu, indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois enviou também uma pomba, para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a, e a recolheu consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis que arrancara uma folha de oliveira com o bico. Assim conheceu Noé, que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba. Mas ela não voltou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601 da vida de Noé, no 1º mês, no 1º dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou. E eis que a face da terra estava seca. E no 2º mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo de toda a carne, de aves e de gado, e de todo réptil que se move sobre a terra, traze contigo, para que possam procriar abundantemente na terra, e frutificar e multiplicar-se sobre a terra. E Noé saiu, e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas espécies, saiu da arca. E Noé edificou um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua mocidade, nem tornarei mais a ferir todo ser vivente como fiz. Enquanto a terra durar, semeadura e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. E Deus abençoou Noé e seus filhos, e disse-lhes: Sede frutíferos,
multiplicai-vos e enchei a terra. E o temor de vós e o espanto de vós serão sobre todo animal da terra, e sobre toda a ave dos céus, e sobre tudo o que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e viver vos servirá de alimento. Como a erva verde vos tenho dado todas as coisas. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, e da mão do homem, e da mão de cada um de seu irmão requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós sede frutíferos, e multiplicai-vos, povoa a terra abundantemente e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: Eis que eu estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente que está convosco, as aves, o gado, e todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu estabeleço a minha aliança convosco, e nunca mais será destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, para gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne, e estará o arco nas nuvens, e eu o olharei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que há sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e deles foi espalhada toda a terra. Noé começou a ser lavrador, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou descoberto dentro de sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou aos seus 2 irmãos do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram um manto, e o puseram sobre ambos os seus ombros, andaram de costas e cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam para trás, e não viram a nudez do seu pai. Noé despertou do seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe fizera. Então disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será seu servo. Deus alargará a Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será seu servo. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos. E ele morreu. Estas são as gerações dos filhos de Noé: Sem, Cã e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã, Eliseu, Tarsis, Quitim e Dodanim. Por meio destes, foram divididos os povos da terra, cada um conforme sua língua, suas famílias, suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Tussebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabteca. Os filhos de Raamá, Sebá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, que foi um poderoso na terra. Ele foi um poderoso caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, o poderoso caçador diante do Senhor. O início do seu reino foi Babel, Ereque,
Acade e Calné, na terra de Sinar. Dessa terra saiu Assur, e construiu Nínive, Reobote, Calá, e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é uma grande cidade. Misraim gerou os Ludins, Aneus, Lefeus, Naimins, Patros, Culins, dos quais vieram os filisteus e Simes. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e os Jebuseus, Amorreus, Gergesitas, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Sores e Hititas. Depois as famílias dos cananeus se espalharam. O território dos cananeus estendia-se desde Sidom até Guar, e Gaza até Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cam, conforme suas famílias, suas línguas, seus países e suas nações. Quanto a Sem, o pai de todos os filhos de Eber, irmão mais velho de Jafé, a ele também nasceram filhos. Sem gerou Arfaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor e Terá. E os filhos de Terá foram Abrão, Naor e Arã. Abrão gerou Isaque, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas, filhos de Sem Elam, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. E os filhos de Arã, Uz, Hul, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Selá, e Selá gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um se chamou Peleg, pois em seus dias a terra foi dividida. E o nome do irmão dele foi Joctan. Joctan gerou Almodade, Salef, Hazarmavete, Gerá, Odade, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sebá, Ofir, Rávila e Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctan. Sua morada estendia-se desde Meseque até Sefer, uma montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, conforme suas famílias, suas línguas, suas terras e suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, conforme suas gerações, suas nações. Por meio deles foram divididas as nações na terra após o dilúvio. Toda a terra tinha uma só língua e uma só fala. E aconteceu que, ao viajarem do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar, e ali habitaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Tinham tijolos em vez de pedra, e betume em vez de argamassa. Disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cuja ponta toque o céu. Faremos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora nada lhes impedirá de tudo quanto pensam fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a língua uns dos outros. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso, o seu nome foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou sobre a face de toda a terra. Genealogia. De Sem tinha 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Sem viveu depois de gerar Arfaxade mais 500 anos, e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos, e gerou Selá. Arfaxade viveu depois de gerar Selá mais 430 anos, e gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou Eber. Selá viveu depois de gerar Eber mais 403 anos, e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos, e gerou Peleg. Eber viveu depois de gerar Peleg mais 430 anos, e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Peleg viveu depois de gerar Reu mais 209 anos, e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos, e gerou Serug. Reu viveu depois de gerar Serug mais 207 anos, e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Serug viveu depois de gerar Naor mais 200 anos, e gerou filhos e filhas.
Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Naor viveu depois de gerar Terá mais 119 anos, e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos, e gerou Abrão, Naor e Harã. Estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló, mas morreu antes de seu pai. Terá na terra de sua origem, em Ur dos Caldeus. Abrão e Naor tomaram para si esposas. O nome da esposa de Abrão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Harã, seu neto, e Sarai, nora, esposa de Abrão, e partiram para sair de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Chegaram a Harã e ali habitaram. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim Abrão partiu, conforme o Senhor lhe dissera. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão tomou consigo Sarai, sua esposa, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam acumulado, e as pessoas que tinham adquirido em Harã. Foram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão percorreu a terra até o lugar de Siquém, até a campina de Moré. Naquela época, os cananeus habitavam a terra. O Senhor apareceu a Abrão, e disse: à tua descendência darei esta terra. Abrão ergueu um altar ao Senhor que lhe aparecera. Depois, Abrão partiu dali para um monte, a leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali, ergueu outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abrão seguiu, viagem para o sul. Houve fome na terra, e Abrão desceu ao Egito para ali peregrinar, porque a fome era grande. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua esposa: bem sei que és mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: esta é sua esposa, e me matarão, mas a ti conservarão a vida. Por isso te peço que digas que és minha irmã. Tu és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e minha alma viva por tua causa. Sucedeu que, quando Abrão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era muito formosa. Os príncipes de Faraó também a viram e a apresentaram diante de Faraó. A mulher foi tomada para a casa de Faraó, e ele tratou bem a Abrão por causa dela. Faraó possuía ovelhas, bois, jumentos, servos homens e servas, jumentas e camelos. O Senhor feriu Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e disse: o que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua esposa? Por que disseste, ela é minha irmã, para que eu a tomasse para mim por esposa? Agora, pois, eis tua mulher, toma-a e vai-te. Faraó deu ordens aos seus homens sobre Abrão, e o mandaram embora com sua mulher e tudo o que possuía. Abrão saiu do Egito, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele, e foram para o sul. Abrão era muito rico em gado, prata e ouro. Ele seguia viajando do sul até Betel, ao lugar onde antes havia armado sua tenda, entre Betel e Ai, ao lugar do altar que havia feito anteriormente. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que também ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los morando juntos, pois suas riquezas eram grandes demais. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Naquela época, cananeus e perizeus habitavam a terra. Abrão disse a Ló: não haja contenda, peço-te entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus, pois somos irmãos. Não, está toda a terra diante de ti? Aparta-te agora de mim.
Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada em toda parte, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ao se aproximar de Zoar, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, armando suas tendas em direção a Sodoma. Os homens de Sodoma eram ímpios e pecadores em extremo contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta agora os teus olhos e vê desde o lugar onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, a ti a darei, e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a tua descendência. Levanta-te, percorre a terra em seu comprimento e largura, pois a darei a ti. Abrão moveu sua tenda e veio morar na planície de Mamré, que está em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Sucedeu nos dias de Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Sedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de nações, que estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Bera, rei de Gomorra, Sabe, rei de Adimá, e Simer, rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar. Todos estes se uniram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Sedorlaomer, e no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Sedorlaomer e os reis que estavam com ele vieram e feriram os Refaíns em Ashtarote e Carim, os Zuzins em Ram, os Emins em Sevaquirim e os Horins no monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. Então voltaram e vieram a Emispat, que é Cade, e feriram toda a terra dos Amalequitas, e também os amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar. Saiu o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adimá, o rei de Zeboim e o rei de Bela, que é Zoar, e batalharam contra eles no vale de Sidim, contra Sedorlaomer, rei de Elão, e contra Tidal, rei das nações, e contra Amrafel, rei de Sinar, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. O vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram ali. Os que restaram fugiram para os montes. Levaram toda a carga de Sodoma e Gomorra e todo o seu mantimento, e foram embora. Levaram também Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e seus bens, e partiram. Veio um sobrevivente e contou a Abrão, o hebreu, pois morava no plaino de Mamré, o amorreu, irmão de Eschol e irmão de Aner, que eram aliados de Abrão. Quando Abrão ouviu que seu irmão fora feito prisioneiro, armou seus servos treinados nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles, ele e seus servos, à noite, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Recuperou toda a carga. Trouxe de volta seu irmão Ló, seus bens, as mulheres e o povo. O rei de Sodoma saiu ao seu encontro, depois do seu retorno da derrota de Sedorlaomer e dos reis, que estavam com ele no vale de Chave, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: Abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, e o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma para ti os bens. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Tenho levantado a minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, que não tomarei coisa alguma, nem mesmo um fio, até mesmo uma correia de sandália,
para que não digas: eu enriquei, Abrão, somente aquilo que os moços comeram, e a porção dos que foram comigo, Aner, Escol e Mamre, tomem para si a sua parte. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. E Abrão disse: Senhor Deus, que me darás, pois vou sem filhos, e o mordomo da minha casa é este Eliezer de Damasco? E Abrão disse: Eis que para mim não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa é meu herdeiro. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Esse não será teu herdeiro, mas aquele que sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. E o levou para fora e disse: Olha agora para o céu, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua semente. E creu no Senhor, que lhe imputou isto como justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra, para a possuíres. E ele disse: Senhor Deus, como saberei que a hei de possuir? E ele disse: Toma-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E tomou-os a todos e partiu-os ao meio, e pôs cada parte uma contra a outra, mas as aves não as partiu. E quando as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão as afugentava. E quando o sol se pôs, adormeceu um sono profundo sobre Abrão. E eis que um horror de grande escuridão caiu sobre ele. E disse o Senhor a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina numa terra que não é deles, e servirá a eles, e os afligirão por 400 anos. Porém também julgarei a nação a quem servirem, e depois sairão com grandes riquezas. Tu, porém, irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice. Mas na 4ª geração voltarão para cá, porque a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. E aconteceu que, ao cair da tarde, estando escuro, eis que uma fornalha fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio, o rio Eufrates, os quenitas, os quenizitas, os cadmoneus, os hititas, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus, os gergeseus e os jebuseus. Agora Sara, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar filhos. Vai, peço-te a minha serva, talvez eu obtenha filhos por meio dela. Abrão ouviu a voz de Sarai, e Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, depois que Abrão havia vivido 10 anos na terra de Canaã, e deu-a por mulher a seu marido Abrão. E ele foi ter com Agar, e ela concebeu. E quando ela viu que tinha concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. E Sara disse a Abrão: A minha injustiça caia sobre ti, eu dei a minha serva em teu seio. E quando ela viu que havia concebido, eu fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Porém Abrão disse a Sarai: Eis que a tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem te parecer. E Sarai tratou-a com dureza, de modo que ela fugiu da sua face. Então o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: Fujo da presença da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta para tua senhora, e sujeita-te às suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Multiplicarei grandemente a tua descendência, de modo que não poderá ser contada pela multidão. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que concebeste, e darás à luz um filho a quem chamarás Ismael,
porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será um homem selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és o Deus que me vê, porque disse: também aqui tenho visto aquele que me vê. Por isso, o poço foi chamado Beer-Lairi, que fica entre Cades e Bered. E Agar deu à luz a Abrão um filho, e Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar dera à luz, Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Agar deu à luz Ismael a Abrão. E assim, queridos ouvintes, terminamos por hoje com essa linda e emocionante parte da história. Que você tenha uma noite tranquila, abençoada e cheia de sonhos leves e serenos. Se gostou da nossa história, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com quem também ama ouvir belas histórias antes de dormir. E fique sabendo, a história de Gênesis continua. Vamos seguir juntos, em outro vídeo, descobrindo os próximos capítulos dessa jornada tão inspiradora. Um beijo carinhoso, durma bem e até a próxima história.